Em toda a história política brasileira, Getúlio Vargas talvez seja o personagem mais emblemático. Por um lado, ele foi responsável por implantar importantes direitos sociais, como o voto feminino e os direitos trabalhistas. Por outro, governou o país de forma autoritária durante o período ditatorial conhecido como Estado Novo. Quer saber mais sobre a Era Vargas? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar. Eu sou o professor Alcidon e hoje nós iremos direto ao ponto. Getúlio Vargas chegou ao poder através da Revolução de 1930. Dentro do esquema montado ainda na República Velha, na chamada política do café com leite, o então presidente da República, Washington Luiz, que era paulista, deveria indicar para concorrer às eleições daquele ano o nome de um representante das oligarquias mineiras. No entanto, ele indicou o nome de um outro paulista, conhecido como Júlio Prestes. Essa situação provocou o descontentamento das elites mineiras, que se aliaram às oligarquias dissidentes da Paraíba e do Rio Grande do Sul para formarem a Aliança Liberal, que indicou o nome de Getúlio Vargas para concorrer ao cargo de presidente da República. Apurado o resultado das eleições, Júlio Prestes é apontado como vencedor. Inconformados, os representantes das elites derrotadas, com o apoio de militares, depuseram Washington Luiz e impediram a posse de Júlio Prestes. Getúlio Vargas foi indicado como chefe do governo provisório, dando início à Era Vargas, que vai durar 15 anos. Esse período, didaticamente, é dividido em 3 momentos: a fase do governo provisório, a fase do governo constitucional e a fase do Estado Novo. Primeiramente, vamos falar do governo provisório. Logo no início de seu governo, Vargas buscou romper os laços entre o Estado e as elites tradicionais que governaram até então. Para fazer isso, ele adotou políticas de centralização do poder, como o fechamento do Congresso, a abolição da Constituição de 1891 e a nomeação de interventores para substituírem os atuais governadores, porque estes haviam sido eleitos ainda dentro do esquema da política do café com leite. Essas e outras medidas tomadas por Vargas desagradaram as elites paulistas, que convocaram a população para um levante contra o governo. Exigiam a realização de novas eleições e a convocação de uma constituinte. Esse movimento ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. O levante paulista foi suprimido pelo governo Vargas, mas suas demandas foram parcialmente atendidas, ou seja, Vargas convocou uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Carta Constitucional promulgada em 1934. Nesse mesmo ano, Vargas é eleito de forma indireta para o cargo de presidente da República. Uma das principais novidades da Constituição de 1934 foi a garantia de direitos trabalhistas, como, por exemplo, a jornada de trabalho de 8 horas, o direito a férias e a previdência social. Destaca-se também a mudança na legislação eleitoral, com o estabelecimento do voto secreto e a ampliação da participação política através da implementação do voto feminino. A fase constitucional dos 15 anos em que Getúlio Vargas esteve na presidência do Brasil foi iniciada em 1934, quando foi promulgada a nova Constituição do país. Nesse ano, Getúlio Vargas foi reeleito indiretamente para um mandato de 4 anos, sem o direito de nova reeleição, determinando assim que, em 1938, um novo presidente seria eleito para chefiar a nação. No contexto internacional, os anos de 1930 foram marcados pelo crescimento das hostilidades no continente europeu, onde se traçava o caminho para a Segunda Guerra Mundial. Na Itália, Benito Mussolini governava sob um regime fascista desde 1925. Na Alemanha, Hitler ascendia ao poder e instaurava o nazismo. A União Soviética, por sua vez, era liderada por Stalin. Dessa forma, a Europa vivia um momento em que as hostilidades entre o fascismo e o comunismo estavam prestes a desencadear o maior conflito da história. No Brasil, a influência dessas duas ideologias se fez sentir.
Inspirada pelo fascismo italiano, surgia aqui a Ação Integralista Brasileira, movimento político de extrema-direita liderado por Plínio Salgado. Sob o lema Deus, Pátria e Família, o integralismo brasileiro defendia um governo forte e centralizado, o fim das liberdades democráticas e a perseguição ao comunismo. O comunismo, por sua vez, também inspirou a emergência de um movimento político no Brasil, denominado Aliança Nacional Libertadora, ANL, liderada por Luiz Carlos Prestes, que organizou, no ano de 1935, um levante comunista contra o governo de Getúlio Vargas, conhecido como Intentona Comunista. Esse movimento foi facilmente contido pelas forças ditatoriais de Vargas. Embora as tentativas de levantes tenham sido facilmente contidas pelo governo Vargas, ele as utiliza para se manter no poder, decretando estado de sítio no país e cancelando as eleições presidenciais previstas para o ano de 1937, alegando ter descoberto um suposto plano comunista para a derrubada do governo, intitulado Plano COI, uma farsa utilizada por Vargas para justificar medidas de exceção. Ele dissolveu o Legislativo e anulou a Constituição de 1934. Inicia-se, então, a terceira fase da Era Vargas, denominada Estado Novo. O Estado Novo consiste no período da ditadura varguista, que teve início com o cancelamento das eleições presidenciais de 1937 e a instauração de um governo de exceção. Para dar respaldo ao autoritarismo desse período, foi elaborada uma nova Constituição, a Constituição de 1937, conhecida como Polaca, por sua inspiração polonesa. A nova Carta Constitucional favoreceu a concentração de poder no Executivo, com a abolição das demais instituições democráticas. Os partidos políticos como a AIB e a ANL foram colocados na ilegalidade e a perseguição à oposição foi institucionalizada, inclusive com a permissão da prática da tortura. Como é de praxe em governos autoritários, Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para controlar a imagem do governo perante os olhos da população. O Estado Novo, no entanto, manteve e fortaleceu os principais traços de Getúlio Vargas, seu caráter trabalhista e nacional-desenvolvimentista. Foi durante esse período de exceção que Getúlio criou a Justiça do Trabalho em 1939 e a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, em 1943, que unificou as leis trabalhistas existentes e estabeleceu novos direitos trabalhistas, como o salário mínimo, o descanso semanal remunerado e condições de segurança no trabalho. Essas políticas, que beneficiaram a vida da classe trabalhadora, concederam a Vargas o apelido de pai dos pobres e amigo dos trabalhadores. O nacional desenvolvimento, principal característica do governo varguista, foi bastante forte nesse período, com a criação de diversas companhias nacionais, como a Companhia Siderúrgica Nacional em 1941, a Companhia Vale do Rio Doce em 1942 e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco em 1945. Durante o Estado Novo, as hostilidades que vinham se formando desde a Primeira Guerra Mundial resultaram em um novo conflito de escala mundial. Em 1944, o Brasil une-se aos aliados para lutar ao lado dos Estados Unidos e da União Soviética contra os regimes fascistas da Itália e da Alemanha. A participação brasileira na Segunda Guerra expõe as contradições do governo varguista, por mandar seus homens para morrer lutando contra o autoritarismo na Europa, enquanto o autoritarismo era também uma realidade nacional. Em outubro de 1945, Vargas foi deposto por meio de um golpe de Estado organizado pela União Democrática Nacional, a UDN, e por militares. Parte da população ainda foi às ruas através do movimento conhecido como queremismo, onde as pessoas pediam que Vargas continuasse à frente do governo. Não adiantou. Com a deposição de Vargas, chega ao fim o período denominado a Era Vargas. Mas esse ainda não seria o fim de Getúlio Vargas na presidência, como veremos nas próximas aulas. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de dar o seu joinha e fazer a sua inscrição no nosso canal.
Dicas de história para o Enem.